se aproximar de mim, logo saberá que eu sou assim. Oi, vocês estão aí? Eu estava brincando um pouco porque o brincar ajuda a exercitar a criatividade. Meu nome é Matheus e, juntamente com todos aqueles que aqui estarão apresentando, somos alunos do curso de Pedagogia da Univesp Polo de Pitangueiras, que iniciou no segundo semestre de 2018. Estamos aqui para fazer a defesa do nosso trabalho de conclusão de curso, o lúdico na educação infantil como facilitador do aprendizado. Cada integrante do grupo que estará se apresentando vai ter a oportunidade de expressar parte, de observar alguns pontos deste trabalho na mesma sequência que ele foi escrito. Então você que está aí na banca tem a oportunidade de nos acompanhar. Olá, meu nome é Rogério Caires e estou aqui para explanar sobre a introdução do artigo. O indivíduo deve ter autonomia no processo de construção do conhecimento e é necessário o domínio das linguagens contemporâneas, apesar de ser um grande desafio para a educação. A metodologia lúdica de ensino dos jogos, brinquedos e brincadeiras expressa uma possibilidade significativa na educação dos sujeitos. Assim, nos processos de ensino para o desenvolvimento e aprendizagem escolar, a ludicidade é uma condição singular no capítulo da educação infantil. As referências dessa metodologia envolvem em inúmeras áreas, onde o brincar promove o aprendizado, na criação do brinquedo, na convivência entre as culturas, na dialogia das regras nas brincadeiras. Este trabalho demonstra ao professor que atividades com ações lúdicas revelam na criança sentimentos que o afete emocionalmente, com pensamentos ou dilemas que desenvolvam o seu ensino e aprendizado. Este trabalho foi realizado em pesquisa bibliográfica na Biblioteca Eletrônica Científica, Google Acadêmico, livros e revistas sobre o tema. Foi analisado sobre a concepção do brincar, segundo a BNCC e na visão do teórico Piaget. Lembrando que essa metodologia deve estar em consonância com as normas expressadas nas leis da educação brasileira. De tal modo, justifique sua relevância, pois compreende fundamentos de aquiescência da importância proposta. Muito obrigado a vocês e à Faculdade Univesp por proporcionar minha graduação. Eu vou pular, vou gritar, defender. Oi, meu nome é Natália Bueno Dias e eu vou falar um pouquinho sobre a concepção do lúdico que foi trabalhado no nosso TCC. A concepção do lúdico, ela vem através de um instrumento pedagógico de ensino e tem várias divergências ao longo do tempo. Essas divergências são brincadeiras realizadas na sala de aula com as crianças, trazendo brincadeiras mais agitadas, brincadeiras mais calmas, jogos, e também onde a evolução da criança no jogo. A gente percebe uma evolução do aprendizado da criança a partir daquele jogo de uma forma lúdica. No dicionário da língua portuguesa, Ximenes traz a definição de lúdico como algo que tem caráter de jogos ou divertimento. Sendo assim, o autor citado nos deixa bem claro que a palavra lúdico remete à sensação de prazer e felicidade em realizar alguma atividade. A partir do momento que é colocado como jogos, existe uma disputa, onde alguém ganha, alguém perde, e também existem regras que vão resultar em um sentimento de infelicidade na criança através daquela brincadeira. Então, a palavra lúdico, ela deve nos remeter à sensação de prazer em realizar uma atividade e não a de competição. Olá, eu sou a Lara, do Polo de Pitangueiras, e vou falar sobre a ludicidade na BNCC. Para a BNCC, o brincar evidencia o dia a dia do sujeito com suas interações com brinquedos, brincadeiras, potencializando a aquisição do conhecimento. Com essa interação se reconhece e distingue uma série de divergências,
desapontamentos, frustrações, mas também carinho, afinidades, afeições, emoções, que bem empregados possibilitam a acuiência do conhecimento por esses sujeitos. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil citados pela BNCC, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, são brinquedos, são exatamente o que a metodologia lúdica emprega na brincadeira, o emprego dos brinquedos no ato de ensinar, quando o sujeito brinca, explora, convive, participa, expressa suas ideias e conhece-se sua identidade cultural. Desse modo, observa-se que a concepção lúdica, na sua intencionalidade educativa, educacional, propõe experiências pedagógicas desencadeadoras que promovem o progresso pleno desses sujeitos conceituados e nas competências gerais da educação básica da BNCC. Olá, eu sou o Gilberto e vou falar sobre o jogo. O jogo pode ser definido como uma atividade física ou mental, geralmente coletiva, determinada por regras, definindo ganhadores e perdedores. Quão importantes são os jogos de regras? Possibilitam que a criança desenvolva a capacidade de se adaptar a diferentes situações de vida e como lidar com elas. O jogo é um dos aspectos mais importantes do ato de brincar. Por quê? Porque jogar envolve ideias, envolve sentimentos, envolve pessoas, envolve objetos, envolve riscos e tomada de decisões. No jogo, ou você ganha ou você perde. Mas o jogo também é um passatempo. Por quê? Porque o jogo distrai. Sendo assim, jogos são corretamente incorporados num contexto funcional para o desenvolvimento social, emocional e também cultural, mas principalmente no ensino-aprendizagem. Então, o que esperar no jogo para que contribua para o ensino e aprendizagem? Que tenha qualidade, que seja uma diversão funcional e que crie oportunidades e expectativas. Segundo o Piaget, 1971, os jogos desempenham um papel importante no desenvolvimento cognitivo da criança. Assim, o jogo de exercício, o jogo simbólico e o jogo de regras, que antes são individualistas, finalmente tornam-se uma atividade coletiva entre os pares, tornando assim uma ferramenta valiosa, ferramenta esta na qual se fundamentam as relações sociais. Meu corpo sentindo, vou contar. Olá, eu sou a Ana Paula, aluna de Pedagogia. Venho falar de brinquedos e brincadeiras, a importância, das brincadeiras e dos brinquedos na educação infantil, como ela é importante na aprendizagem e para a educação da criança, por proporcionar desenvolvimento cognitivo, motor e social da criança. Os brinquedos é um objeto real ou imaginário que antecipa os dados da realidade. O brincar contribui para que a criança torne um adulto eficiente. Os brinquedos e as brincadeiras despertam nas crianças diversas emoções, sentimentos e sensações, assim como a capacidade da criança de desenvolver e aspectos psicomotores, sensoriais, cognitivos, sociais e afetivos. Que meu olho vê, Olá, sou Jaqueline, sou estudante de Pedagogia e gostaria de falar sobre a inserção da metodologia lúdica no ensino-aprendizagem
na educação infantil. Para o seu desenvolvimento, os métodos empregados devem ser favoráveis ao ensino-aprendizagem das crianças. Para que ocorra essa inserção através da utilização dos brinquedos e brincadeiras, os educadores devem se cercar de informações, referências, indicações e normas, para que atenda todas as crianças, até mesmo as que exibem contratempos, algum bloqueio na área da aprendizagem da leitura e da escrita, e que possa conseguir alcançar sua humanização através da educação. Os brinquedos disponibilizados precisam estar de acordo com o grau de idade. Também é necessário que os espaços escolhidos para as brincadeiras sejam seguros e próprios para aquilo que se dispõe a ensinar. É importante ressaltar que o ato de brincar não se resume somente na instituição escolar, mas também com outros adultos, com os pais em casa. O trabalho dos educadores da educação infantil, numa proposta lúdica, é enfatizar a utilização de brinquedos e brincadeiras para o desenvolvimento da criança, principalmente na parte psicológica, onde atuam as habilidades sociais e intelectuais. Assim, sem dúvida, essas atividades são partes importantes no auxílio do processo de aprendizagem na educação infantil. Elas ampliam as experiências motoras e cognitivas nas crianças e, dessa forma, desenvolvem com integralidade o seu desenvolvimento educacional. A minha infância quero aproveitar. O desenvolver do lúdico, das brincadeiras no ensino infantil pode ocorrer de várias maneiras, em ambientes fechados, cobertos, em ambientes abertos, em grama, areias, em pátios. Também pode ocorrer através de brincadeiras onde elas possam ser executadas em conjunto com outras crianças, em grupos, brincadeiras individuais, brincadeiras que resgatem aí a história da criança. Por exemplo, brincadeiras onde ela possa perguntar para os seus pais, avós, como eram as brincadeiras na época deles. Brincadeiras que desenvolvam aí o seu cognitivo, que desenvolvam o seu intelecto, que desenvolvam a sua capacidade motora. São muitas as opções, as atividades que possam ser executadas de forma lúdica no ensino infantil. Inclusive o professor, ele deve acompanhar essas brincadeiras, permitir que a criança traga brincadeiras, permitir que a criança crie novas brincadeiras e que essas brincadeiras, conforme elas forem executadas, conforme elas forem ocorrendo, o professor venha pontuar, falar com as crianças da importância dos motivos que levam aquela brincadeira a ser executada. Então, quando nós falamos de desenvolver essa atividade, ela é ampla e ela pode ser adaptada para cada tipo de criança. Ninguém vai roubar. Olá, meu nome é Tatiane, aluna do curso de Pedagogia da Univesp do Polo de Pitangueiras. Venho aqui para explanar sobre o artigo O Lúdico na Educação Infantil como facilitador do aprendizado. Vou falar sobre os recursos e métodos avaliativos. Os recursos: folha sulfite, lápis de cor, lápis grafite, latas, caixotes, cones de papelão, caixas de papelão, caixas de ovo, garrafa PET, tampinhas de garrafa, tinta, argila, areia e bacia. Materiais estes utilizados para a confecção e fabricação de brinquedos. Parquinhos com seus variados brinquedos, corda, bola, bambolê, pátios e parques, filmadoras, máquina fotográfica e celular para gravação e relatório das atividades, rádio ou aparelho de som para o uso da dança e canto, e qualquer outro material que contenha segurança para a criança e que traga o lúdico e a aprendizagem, e ou incentive a criança a assumir uma relação de importância ao longo do seu desenvolvimento. A avaliação. O método avaliativo desta metodologia deverá ser feito de forma organizada, sistematicamente, progressiva e contínua,
no decorrer da realização dessas atividades. De início, fazer uma identificação do conhecimento prévio dos alunos e suas formas de aprendizado, para uma melhor aplicação dessa metodologia, fazendo uma avaliação inicial para obter um ponto de partida. Posteriormente, uma avaliação formativa, para que, se houver a necessidade de ajudá-los numa progressão, e com isso estabelecer novas pautas, novas propostas e estratégias para o ensino. E por último, uma avaliação recapitulativa, para verificar se os mesmos alcançaram os resultados. Nesse processo avaliativo, deve-se aproveitar as várias formas de expressão dos alunos, seja a pintura, o desenho, a criação do brinquedo, na organização dos jogos, no respeito às regras de seus pares, na desenvoltura do brincar e criação das brincadeiras, na fala, na organização e na liberdade de criação. Estas atividades deverão envolver situações lúdicas como instrumento facilitador do ensino-aprendizagem. Que estas atividades estimulem nas crianças situações de socialização, linguagem, concentração, coordenação motora, numa perspectiva clara e consciente da importância da educação do sujeito, visando uma avaliação objetiva no desenvolvimento geral da criança. Bom, deixo aqui meu agradecimento à banca e à Univesp por proporcionar a minha graduação, e também deixo meu agradecimento aos colegas de curso e de grupo. Muito obrigada, tchau. Bem, percebemos, após ouvir os colegas, né, e após a leitura desse trabalho, que o brincar pode ser e é coisa séria. O brincar não simplesmente pelo brincar, mas o brincar num ambiente educacional, o brincar no sala de aula, o brincar monitorado, o brincar orientado, o brincar criativo, o brincar de forma a envolver atitudes socioeducacionais consigo mesmo e com seus pares. Esse brincar voltado para a educação, ele é sério, ele é importante e ele deve fazer parte da rotina daqueles que trabalham com a educação infantil. Então, no decorrer desse trabalho, e também por meio dos vídeos aqui apresentados, do vídeo feito pelos participantes, nós tentamos demonstrar um pouquinho desse universo tão abrangente. Se fôssemos para procurarmos expressar a fundo, os minutos aqui são poucos. E também a forma com que foi apresentado foi uma forma estruturada. O nosso colega Rogério Caires, ele introduziu a explanação, ele introduziu a defesa desse trabalho. E na introdução, né, sobre o lúdico, ele falou sobre o lúdico, sobre o brincar. Também ele falou sobre como foi realizada a pesquisa para desenvolvimento desse trabalho. Após o Rogério Caires, a nossa colega Natália, ela falou sobre a concepção do lúdico. Ela trouxe alguns termos técnicos, algumas informações sobre o lúdico. Interessante que ela também falou sobre a autonomia como instrumento pedagógico. Ela também expressou ali que o ensino, né, ele destaca ali o jogar, o brincar dentro do ensino, ele destaca algumas divergências de sentimentos. Muitas vezes na questão do jogo, no brincar, sentimentos opostos aparecem, isso faz parte do desenvolvimento da criança, do estudante. Após a nossa amiga Natália, a Lara, ela veio falar sobre a ludicidade, sobre o brincar na BNCC. E como que está intimamente ligado, né, aos requisitos ali para que nós possamos ensinar com qualidade, educar com qualidade, e como que isso traz algumas características ali que o emprego do brincar ele possibilita o desenvolvimento, o crescimento da criança. Isso é muito importante. E a BNCC ela está intimamente ligada com a questão do brincar no ensino infantil. Logo após a nossa amiga Lara, o Gilberto, ele veio falar sobre o jogo. Ele falou especificamente sobre características, né, de jogo, tipos de jogos,
e como que esses jogos eles podem desenvolver ali competências, né, e aspectos no ensino. Após o Gilberto, a Ana Paula, ela falou sobre brinquedos, brincadeiras e a sua importância na educação da criança. Ela expressou vários tipos de brinquedos, vários tipos de brincadeiras. Ela falou também algo importante, que os brinquedos, ele antecipa a realidade. Que o brinquedo muitas vezes permite com que a criança já antecipe situações, né, que futuramente poderão ocorrer. Ou seja, prepara a criança para algo futuro, prepara a criança para o amanhã, prepara a criança para o depois. E isso também faz parte da educação, preparar a criança para o que vai acontecer amanhã e cuidar da criança no agora. Logo após a Ana Paula, a Jaqueline, né? Ela fez uma inserção metodológica do lúdico no ensino e aprendizagem. E ela ali trouxe alguns aspectos importantes, né? Ela falou que os educadores, os professores, eles têm que se cercar, têm que se aperfeiçoar e têm que buscar as regras e as normas para alcançar todas as crianças. E também com toda a segurança, com toda a praticidade e com toda a efetividade. Após a Jaqueline, eu trouxe ali alguns aspectos do desenvolver lúdico das brincadeiras, né? Eu falei aonde podem ocorrer as brincadeiras, tanto num espaço pequeno, num espaço mais amplo, num espaço fechado, num espaço aberto. Também eu falei sobre como desenvolver as brincadeiras, né? Individual, em grupo, brincadeiras que vão interagir com a coordenação motora, brincadeiras que vão interagir com o intelecto e também o porquê. Não é à toa que uma brincadeira ocorre na educação infantil. Essa brincadeira, ela tem um objetivo, ela tem uma meta e ela deve ser executada durante o ano letivo aí pelo professor, pelo educador, pelo pedagogo na educação infantil. E após a minha participação, a nossa colega, a Tatiane, ela foi falar o quê? Os recursos e métodos avaliativos. Interessante que ela falou do lúdico e aprendizagem, né? Falou também sobre a avaliação, as formas de avaliação que podem e devem ocorrer ali no brincar. Então, assim, se não houver uma forma de avaliar, ou pelo menos tentar avaliar esse brincar, ele perderia seu sentido. Então, que esse brincar ele venha produzir um resultado e que esse resultado, de alguma forma, possa ser mensurado. Ainda que seja em aspectos talvez não tangíveis, mas aspectos que possam ser medidos. Então ela vai falar sobre uma sistemática contínua, né? Que não é simplesmente fazer algo hoje e deixar ao acaso, mas algo que tenha continuidade durante o ano letivo, durante as séries ali iniciais da educação infantil. E também ela falou o seguinte, que é importante o educador, o professor, aquele que está aplicando ali a ludicidade, os jogos, as brincadeiras, ter uma sensibilidade para buscar conhecer ali o que aquele aluno já tem, o conhecimento prévio daquele aluno, quais são as habilidades, até onde a capacidade daquela criança vai dentro daquela atividade de jogo. Isso é muito importante. Bem, essa foi a apresentação do nosso trabalho. Gostaria, em nome de toda a equipe, de agradecer a todos que de alguma forma estiveram envolvidos na nossa formação, desde o primeiro dia de aula até hoje. Agradecer também a você que está aí na banca, nos avaliando. Espero que tenhamos conseguido alcançar aí os objetivos nessa apresentação. Agradecer a você que de alguma forma pode estar vendo esse vídeo também, ou lendo esse trabalho de conclusão de curso. E após esses agradecimentos, eu quero terminar fazendo um convite que tem tudo a ver com a nossa explanação aqui. Está pronto para esse convite? Vamos brincar?